segundo item, pessoal, então ele pede para mostrar que f não é conservativo no domínio. Então olha só, a gente provou então aqui que a derivada de a em relação a y é igual a derivada de b em relação a x. Né? É a condição do teorema anterior para falar que f é um campo conservativo, mas sobre um retângulo. Né? Então sobre retângulos e não sobre qualquer conjunto. Então por isso que aqui no segundo item fala para a gente mostrar que ele não é conservativo no domínio todo. Então vamos ver por que de fato isso acontece. Se f fosse, né, então se f for conservativo no domínio, então isso vai implicar, né, naquela equivalência que a gente viu, ele ser conservativo é a mesma coisa que dizer que toda integral de linha sobre uma curva fechada é igual a zero. Se isso somente se a integral sobre gama, né, da curva fechada de f dr é igual a zero, né? Quando a gente desenha com um círculozinho, já quer dizer que é uma curva fechada, então não preciso falar. Na verdade, para qualquer gama curva fechada. Então, pessoal, o que vai acontecer aqui? Então, se isso vale para qualquer curva fechada, vamos observar. Então, vamos ver se vale para um caso específico. Né? Então, se ela fosse conservativa no domínio da função, então toda integral de linha sobre uma curva fechada seria zero. Né? E aí, se a gente pega esse exemplo aqui, então, por exemplo, se a gente considerar o círculo unitário, cosseno t, seno t, com t entre 0 e 2π, né? Será que assim a gente vai conseguir... então que essa integral seja zero? Vamos verificar então. Então a integral sobre essa curva fechada gama de f dr, quem é? É a integral, por definição, a integral de 0 até 2π de quem? De f composto com a curva gama, cosseno t, seno t, né? Vezes o gama'. Então, gama' é menos seno, né? Derivada de cosseno menos seno, derivada de seno, cosseno, dt. Bom, então como vai ficar isso? Isso vai ficar integral de 0 até 2π de quanto? Quanto que é f de cosseno t, seno t? Então a f, o que ela faz? Ela pega isso, vai ficar menos o y, que é o seno, então menos seno t, sobre cosseno quadrado mais seno quadrado. Agora eu posso usar a relação fundamental. Cosseno quadrado mais seno quadrado é 1, então eu não preciso nem colocar nada. Então é só menos seno t. Agora, do outro lado aqui, no segunda coordenada, é x, né, que vai ser o nosso cosseno t, sobre cosseno quadrado mais seno quadrado. Cosseno quadrado mais seno quadrado é 1, então em cima vai ficar só cosseno t. Produto interno com menos seno t, cosseno t, dt. Então, quanto que isso vai ficar? Vai ser integral de 0 até 2π d. Vamos fazer o produto, então vai ficar seno quadrado dt, né, que é menos seno vezes menos seno, é seno quadrado. Cosseno vezes cosseno, cosseno quadrado, dt. Então, seno quadrado mais cosseno quadrado é 1. Então, isso vai ficar integral de 0 até 2π de 1 dt. Então, isso vai ficar t de 0 a 2π. Então, avaliado no de cima, 2π. Ou seja, não foi zero, né? Então, a gente não pode ter f como um campo conservativo sobre esse domínio. Porque se f fosse conservativo, então a integral de linha sobre qualquer curva fechada daria zero. E a gente pegou uma curva fechada, que é o círculo unitário, e mostramos que a integral sobre ela não é zero. Então não tem como ele ser um campo conservativo. Terceiro item. No terceiro item, pessoal, ele fala para mostrar que f é conservativo em qualquer retângulo que não contém origem.
Porque se a gente tem um retângulo que não contém origem, então quer dizer que eu estou com um retângulo que está contido no domínio da minha do meu campo, né? Então, se eu tenho um retângulo que está completamente contido no domínio do nosso campo, o que vai acontecer? A gente vai ter então a hipótese do teorema anterior satisfeita. E pelo primeiro item a gente mostrou que a derivada de A com relação a Y é igual à derivada de B com relação a X, que é a outra condição que a gente precisa para que o campo seja conservativo, né? Então, usando o teorema anterior, o item I, que a gente já verificou essa condição aqui, e o fato de que o retângulo está inteiramente contínuo no domínio, ou seja, porque ele não contém o zero, então a gente vai ter as hipóteses do teorema satisfeitas e, portanto, o campo é conservativo. Então não precisamos fazer mais nada. Então isso já segue direto do item I e do teorema anterior. Agora no item 4, a gente quer encontrar então uma função potencial para f nessa região ômega de R2, né, menos o eixo positivo dos x, né, maior ou igual a zero. No item 4, então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente tem então esse domínio, né, esse ômega aqui, que é o R2 menos o eixo positivo, né, o semi-eixo positivo dos x, e a gente quer encontrar uma função f, onde o gradiente da f é igual ao campo de vetores f, tá? Então, dado xy, um ponto qualquer desse conjunto ômega, a gente vai considerar a poligonal que sai do menos 1, 0 e chega no xy, ou seja, menos 1, 0 vai primeiro no menos 1, y, e depois do menos 1, y para o xy, né? Porque primeiro trabalha em x, depois trabalha em y, fica mais fácil, ok? Então, vamos ver como que fica essa função. Então, essa função, pelo que a gente já viu até então, ela vai ser a integral sobre a curva gama do campo f, dr. A gente define ela dessa maneira, né? Bom, vamos ver então como que a gente pode observar essa integral. Bom, aqui observe o seguinte, que essa curva gama ela é composta por gama 1 e gama 2, né? Quem são as parametrizações, né? Bom, a parametrização de gama 1 de t, olha só, o x fica fixo, né? Então menos 1 em x, e aqui vai valer t, para t de 0 até y, né? Então de 0 até y é a variação do nosso t. E gama 2, o que vai acontecer com gama 2 de t? Gama 2 de t, a gente vai ter uma curva que tem o y fixo, né? Então aí a variação agora é na primeira coordenada, y fixo, e o t vai variar de quanto a quanto? De menos 1 a x, né? Então ele vai variar de menos 1 a x. Beleza? Muito bem. Então, como que vai funcionar essa nossa integral? Note o seguinte, pessoal, ó. Quem é gama' de t? Gama 1' de t. Quem é o vetor tangente? Então, se eu derivar, vai ficar 0, 1, que é exatamente o vetor j. E quem que é gama 2' de t? Bom, vai ficar então a variação na primeira, 1, e derivada de y é 0. É exatamente o nosso vetor i, certo? Então temos o vetor i e o vetor j, ok? Então o que vai acontecer quando a gente vai fazer o produto interno aqui, ó, dessa forma? Então isso aqui vai ficar, primeiro, quando a gente faz o produto interno, a f composta com cada uma dessas curvas, vezes o vetor tangente. Então olha só, quando eu multiplicar pelo vetor tangente a gama 1, vai dar o vetor j, então vai dar a segunda função coordenada. E quando multiplica por gama 2' vai dar o vetor i, então vai dar a primeira coordenada. Então dessa forma, o que vai acontecer? Olha só, a gente vai ter então a integral sobre gama 1 mais a integral sobre gama 2. Ok? E o quanto que é isso? Isso aqui vai dar exatamente quanto? Isso aqui vai dar exatamente quanto? Vamos observar. Então isso aqui vai ficar a integral, primeiro, de gama 1.
de gama 1, a variação de t é de 0 até y. Então, de 0 até y, de quem? Da minha função f composta com gama, mas f composta com gama é a composta com gama, vírgula b composta com gama. Essas são as coordenadas. E quando a gente multiplicar pelo vetor gama 1', vai dar 0, 1. Quando a gente faz o produto interno, o primeiro vai sempre anular por causa desse 0 aqui, ó. Então vai dar só o segundo coordenado. A segunda coordenada é b. Então isso vai ser b de gama, que é... Quem é gama? Gama 1 é menos 1t. Menos 1t dt. Mais a integral. Agora em gama 2. Gama 2, a variação do t em gama 2 é de menos 1 a x. Bom, de quanto? Da f composta com gama 2 vezes o gama 2' de t, que é o vetor i, que é o vetor 1, 0. Então quando eu fizer o produto escalar, vai ficar 1 vezes a primeira coordenada e 0 vezes a segunda. Então a segunda vai ser eliminada, vai dar só a primeira. Então vai ficar a da função. A função da curva. A curva é ty. Então ty dt. Então quanto que isso aqui vai dar? Então isso aqui, olha só, vai ser a integral de 0 até y. Quanto que é b? O b, ele é aquela lá, ó, x quadrado mais y quadrado. O x é nosso, é o menos 1. Então vai ficar menos 1 sobre, embaixo, o primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, 1. T ao quadrado, aqui, beleza, dt. Então essa é a integral, mais a integral de quanto a quanto agora? De menos 1 a x, né? De a de ty. Então eu vou substituir lá no a, eu vou substituir ty. Então x eu vou por t, no lugar do y eu vou por y. Então fica igual. Então fica menos y sobre x ao quadrado. Então t ao quadrado mais y ao quadrado. dt. Beleza? Bom, então o que a gente precisa fazer? A gente precisa descobrir quem são essas integrais. Então, o valor dessas integrais. Então, quanto que é isso? Então, a primeira integral ali, a gente já consegue descobrir. Por quê? Quem que é a integral de 1 sobre 1 mais t quadrado? É a arcotangente, né? Se a gente for ir lá na tabela. Então, isso aqui vai ser a arcotangente. Então, arcotangente de t, na verdade menos, né, a arcotangente de t, avaliada de 0 a y, mais essa integral, essa segunda integral. Tá? Então deixa eu apagar aqui as curvas gama, só para a gente escrever. Então vai ficar a integral de menos 1 a x de menos y sobre y quadrado mais t quadrado, dt. Muito bem. Então vamos ver. Bom, então nessa primeira aqui vai ficar quanto? Arcotangente de y menos arcotangente de 0. Qual é o arco cuja tangente é 0? É o 0, né? Então arcotangente de 0 é 0. Então isso aqui vai ficar menos arcotangente de y, né? Mais essa integral de menos 1 até x dessa parcela aqui, né? Menos y sobre y quadrado mais t quadrado dt. Agora, o que a gente pode fazer com essa segunda integral aqui, né? Que é só repetir aqui, tá, pessoal? Ficou espremido aí para enxergar, mas é essa mesmo. É a mesma coisa. Ainda não resolvi essa. Bom, essa daqui a gente vai precisar analisar de uma forma mais adequada, né? Essa daqui, pessoal, se vocês calcularem essa integral, olha só, é o mesmo termo que aparece aqui em cima, aparece aqui embaixo, né? Então, eu poderia dividir, se eu dividir em cima e embaixo por y ao quadrado, o que vai acontecer? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma mudança. Vamos fazer um rabisco aqui a princípio, né? Se eu dividir em cima e embaixo por y ao quadrado, então vai ficar, em cima vai cancelar um y, vai ficar 1 sobre y, dividido por embaixo. Aqui vai ficar y quadrado dividido por y quadrado, vai ficar 1, mais t ao quadrado sobre y ao quadrado, né? Então vai ficar t sobre y, tudo ao quadrado. Isso. Agora olha só, né? Vai ficar essa integral. Agora, se eu chamar isso tudo aqui, ó, se eu chamar t sobre y de u, fazer essa mudança de coordenada, o
que vai acontecer com o nosso du? Nosso du vai ser o que? A derivada, lembrando que eu estou com uma substituição, aqui está em t, tá? Ó, é dt. Agora quem é du? Du é em função de t. Então a derivada de u em relação a t vai derivar aqui, vai ficar 1 sobre y. O y é como se fosse uma constante, né? Então vai ficar 1 sobre y dt. Então esse 1 sobre y vai juntar com dt para virar o du, né? Então olha só, vamos ver como que fica. Então esse aqui vai ficar a arco tangente de y, né? Menos arco tangente de y. Aí aqui eu tenho um negativo, né? Então menos a integral de menos 1 até x de quanto? De 1 sobre y sobre... Bom, mas isso aqui eu tenho que garantir que o y seja diferente de zero, né? Para a gente poder garantir que eu posso dividir em cima e embaixo por y, tá? Eu vou precisar que o y seja diferente de zero, tá? Então vamos lá, 1 sobre y mais, aí aqui embaixo vai ficar 1 mais t sobre y ao quadrado dt, né? Então fazendo essa mudança de coordenada vai ficar menos arco tangente de y menos a integral. Agora eu vou fazer essa mudança de coordenada, eu vou chamar o t sobre y de u, né? E aí esse 1 sobre y dt vai virar o nosso du. Então vai ficar 1 sobre 1 mais u ao quadrado du. E aí os extremos de integração. Se o t vale menos 1, então o u vai valer menos 1 sobre y, né? E se o t valer x, o u vai valer x sobre y. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Então quanto que vai dar isso aí? Bom, mas isso aqui, pessoal, a gente fez para o caso de y ser diferente de zero. Se o y fosse zero, o que a gente ia ter? A gente ia ter totalmente igual a zero aqui, tá? Então aqui a gente supôs, então aqui é o caso y diferente de zero. Tá? Bom, então temos aqui que essa integral é menos a arco tangente de y menos a integral de menos 1 sobre y até x sobre y de 1 sobre 1 mais o quadrado du. Bom, isso então com y, o caso y diferente de zero. Bom, aí na apostila aparece também o x menor do que zero. Mas por que o x menor do que zero, pessoal? Porque se o y é igual a zero, a gente vai estar sobre o eixo x. Mas para a gente estar sobre o eixo x e sobre o conjunto ômega, então a gente precisa então que o x seja menor do que zero, né? Porque o x maior que zero não está dentro do domínio, né, de ômega. Muito bem. Então como fica essa integral, pessoal? Então isso aqui vai ficar menos a arco tangente de y menos a arco tangente aqui de u avaliada de menos 1 sobre y até x sobre y até x sobre y. Beleza. Então quanto que isso fica? Fica igual a, então, menos arco tangente de y menos arco tangente de x sobre y aí menos que a gente tem aqui com o menos da fórmula vai ficar mais arco tangente de menos 1 sobre y. No entanto, pessoal, aqui fica de exercício para vocês mostrarem que a arco tangente de menos alguma coisa é menos a arco tangente daquela coisa. Então esse menos aqui pula para fora. Vai ficar menos arco tangente de 1 sobre y. Ok? Então temos essa expressão. Então nossa integral é esse valor aqui. Muito bem. Isso se o y, né? Se o y for diferente de zero. Então como que fica a nossa função? Então nossa função, a gente obteve aqui, vai ser dada da seguinte maneira. Então vamos apagar aqui só para a gente poder
escrever a nossa função. Então a nossa função f de xy vai ser igual a essa expressão toda, então menos arco tangente de y menos arco tangente de x sobre y menos arco tangente de 1 sobre y, né? Tudo isso aqui. Se o y for diferente de 0 e o x negativo, né? Outra forma de falar é se o y for diferente de 0 e o ponto estiver dentro de ômega, né? E agora, se o y for igual a 0, o que vai acontecer? Essa integral vai zerar, a gente vai ficar só com essa integral que é a menos arco tangente. Então, menos arco tangente de y se o y for igual a 0. Beleza. É claro, se o y for igual a 0 e o x negativo. Ok? Se o y... Opa, aqui não tem o x menor que 0. É aqui que o x está menor que 0, tá? Então, se o y for diferente de 0. Então, só aqui a gente precisa y diferente de 0. E aqui o y é igual a 0. Então, quando o y é igual a 0, preciso exigir que o x seja negativo para pertencer ao conjunto ômega, tá bom? Então, tirem daqui, nessa parte aqui, ó, quando o y for 0. Muito bem. Então, pessoal, essa é a nossa função. Agora, o que a gente faz? A gente vai observar o seguinte, essa parte aqui, ó, uma parte que depende só de y, a gente vai observar que ela é constante em relação a y, né? Então, para a gente mostrar que ela é constante em relação a y, a gente precisa verificar a sua derivada em relação a y, né? Quem é a sua derivada em relação a y? Vamos lá. Então, observe que a derivada em relação a y da função menos arco tangente de y menos arco tangente de 1 sobre y. Bom, então quanto vai ser a derivada aqui? A derivada da arco tangente é 1 sobre 1 mais aquele termo que está lá dentro ao quadrado. Então isso vai ficar menos 1 sobre 1 mais y ao quadrado. Depois, menos 1 sobre 1 mais 1 sobre y ao quadrado. Então, o que a gente vai obter aqui? Vamos obter assim... Opa! Tem isso aqui. Vezes, temos que multiplicar pela derivada dessa função, porque aqui é uma composta, né? Arco tangente com a função 1 sobre y, né? Ou y elevado a menos 1, né? Se eu derivo isso aqui, vai ficar menos 1 y elevado a menos 2, ou seja, vai ficar menos 1 sobre y ao quadrado. Então temos que multiplicar aqui por menos 1 sobre y ao quadrado. Então quanto que vai dar? Então isso aqui vai ficar menos 1 sobre 1 mais y ao quadrado, menos com menos mais, 1 sobre 1 mais 1 sobre y ao quadrado, vezes 1 sobre y quadrado. Então, vou multiplicar embaixo por y quadrado. Então, vai ficar menos 1 sobre 1 mais y quadrado, mais, vai ficar então em cima 1 sobre, embaixo vai ficar y ao quadrado, embaixo aqui tem y quadrado, aqui tem y quadrado, vai ficar mais 1. Então, olha só, vai cancelar. Então, a derivada deu igual a 0, então significa que a função é constante. Se essa função aqui é constante, né, então isso aqui implica que menos arco tangente de y menos arco tangente de 1. Bom, então essa expressão, menos arco tangente de y menos arco tangente de 1 sobre y, é igual a uma constante. Então, que constante é essa, pessoal? Então, só avaliar em um ponto, né? Então, se y é igual a 1, então o que a gente tem? Menos arco tangente de 1 menos arco tangente de 1 sobre 1, que é 1, vai dar quanto? Isso aqui então é menos 2 vezes a arco tangente de 1. Qual é o arco cuja tangente é 1?
é π sobre 4, é 45 graus, né? Então, π sobre 4. Simplificando aqui o 2 e o 4, vai ficar menos π sobre 2. Ok? Então, para esse valor de y, a gente tem π sobre 2. Só que veja só, pessoal, aqui a gente tem essa definição para y diferente de 0. Então, para y maior do que 0, então essa função aqui ela é contínua, tudo mais, ela está bem definida, tudo bem, mas e para y negativo também é contínuo, mas no 0 a gente tem uma descontinuidade, né? Não posso ter y igual a 0. Então a função é constante, mas ela é constante para y positivo e constante para y negativo. Pode ser que esse valor seja diferente. Para isso, então, a gente vai verificar para y igual a menos 1. Quanto que dá? Então, menos arco tangente de menos 1, menos arco tangente de menos 1, né? Porque aí vai ficar 1 dividido por menos 1, que é menos 1. Ok? Bom, então olha só. Lembra que a gente viu uma propriedade que eu deixei para vocês verificarem? Que se eu tenho menos dentro da arco tangente, ele pula para fora? Então, menos com menos mais, menos com menos mais. Então, isso vai ficar 2 arco tangente... 2 arco tangente de π sobre 4. Não, π sobre 4 não. Arco tangente de 1. Né? Ficou 1 aqui, o menos saiu para fora. O arco tangente de 1 é π sobre 4. Então vai ficar 2 vezes π sobre 4. Cancelando aqui, vai ficar π sobre 2 positivo. Né? Então, para y negativo, o valor é π sobre 2 positivo. E para y positivo, a gente tem menos π sobre 2. Tá? Então, como que fica a nossa função? Então, portanto, como que fica a nossa função? Nossa função, então, pode ser simplificada, né? Então, f de xy é igual. Então, vai ter três expressões. Primeiro, para y positivo. Então, para y positivo, a gente vai ter menos π sobre 2. Então, eu vou juntar essas duas partes. Menos π sobre 2, menos arco tangente de x sobre y. Tá? Que é essa parcela aqui. Menos π sobre 2, menos arco tangente de x sobre y. Se acontece o que? Se o y for positivo, né? Se o y for positivo, beleza. Só se o y for positivo aqui. E o x qualquer. Tá? E para y igual a 0, a gente vai ter essa expressão. Então, menos arco tangente de y, se o y for igual a 0, e aí, consequentemente, o x negativo, tá? Para poder estar dentro desse conjunto ômega. E por último, se o y for negativo, então a gente vai chegar em π sobre 2 positivo. Então vai ficar π sobre 2 positivo menos a arco tangente de x sobre y. Tá? Se o y for negativo. Tá? Então temos essa função aqui. Então essa função aqui é o que a gente encontra. Né? Então essa função aqui é a que a gente obtém, cujo o gradiente, né? O gradiente dessa função vai ser exatamente o nosso campo f. Né? Então por que a gente não usa, né? A gente exclui esse conjunto aqui, esse conjunto para x positivo? O que acontece, né? Então, o que vai acontecer? Quando a gente toma o limite da nossa função para x tendendo para y tendendo a 0, mas com valores maiores do que 0, né? Com y maiores do que 0, a gente vai ter essa função. E aí esse limite ali vai ser menos π. Tá? Se a gente pegar aqui, vai ser menos π. Ok? E para o limite dessa função, quando y tende a 0 com valores menores do que 0, eu vou considerar essa, então vai ser π positivo. Tá? Então dessa forma, por isso que esses limites são diferentes, então a gente excluiu esse semi-eixo. E quando a gente exclui esse semi-eixo, a gente tem
um conjunto simplesmente conexo, né? Ah, mas professor, por que que ele é... a gente fez todas essas contas, mas por que que ele é conservativo, né? O que te garantia a existência dessa função dentro desse conjunto ômega, se a gente não sabia que ele era conservativo? Bom, por que que ele é conservativo no conjunto ômega? Porque o conjunto ômega é um conjunto simplesmente conexo. Por quê? A gente está pegando o plano todo e está tirando apenas uma linha, né? Então não tem buraco, né? Qualquer curva fechada vai ser reduzida a um ponto, porque não pode, nenhuma curva vai cruzar essa linha, né? Esse semi-eixo x positivo, x maior ou igual a zero. Nenhuma curva vai cruzar esse eixo. Porque se cruzar esse eixo vai pegar pontos fora do conjunto ômega. E não, a gente quer qualquer curva fechada dentro de ômega vai ser reduzida a um único ponto. Tá? Então esse é um conjunto que não tem buracos e consequentemente é simplesmente conexo. E se é simplesmente conexo, então o teorema se estende a ele também e consequentemente ele é conservativo. Isso garante a existência da função f. E aí a gente foi e calculou a função f e obtemos aqui a expressão da função f.